Boa noite, igreja. Agora estava no script. Gente, estamos ainda nos orientando de novo, né? Como o pastor disse, tivemos o primeiro culto aqui sem energia. Estava uma bênção, né? Não estava calor, estava maravilhoso. O fogo do céu desceu. E aí anunciamos, né, que não teríamos o segundo culto, não sei quem viu, quem não viu. E aí daqui a pouco, na metade do primeiro culto, voltou a energia, apagamos o post, vai ter o segundo culto, e glória a Deus. Então estamos aqui em meio a tudo isso. Talvez você chegou aqui e não sabia de nada disso, né? Só estou compartilhando. Mas é assim, né? E foi maravilhoso, porque a gente veio para cá no primeiro culto já sabendo que estava sem energia. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, né? Vocês vão ter uma grande oportunidade como igreja de serem verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém, queridos? E realmente, né? Hoje nós temos esse conforto, né? De um ar-condicionado, um bom som, né? Um louvor maravilhoso. Mas e quando tudo isso nos falta? Quem somos nós verdadeiramente, né? Então, essa foi a reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração e fica aí também estendida a vocês. Amém? E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite é uma palavra que eu não sei se você já ouviu falar, né? Sobre o discipulado. Alguém já ouviu falar essa palavrinha, discipulado? Amém? E aí, o tema da nossa mensagem é a verdade sobre o discipulado. Gostaria de compartilhar com você um pouquinho sobre o que Deus pensa sobre o discipulado. Porque talvez que você que chegou aqui, já ouviu falar sobre essa palavra e logo veio na sua mente, agora chega, te deu um arrepio quando eu falei essa palavra aqui. Talvez. Você logo pensa, discipulada, já ouvi algumas palavras assim, né? Aqui a galerinha brinca, é a salinha da poda, né? A salinha do pastor é a salinha da poda e aquilo tudo. E isso gera uma resistência nos nossos corações. Eu não sei se isso faz sentido para você. Mas eu gostaria de trazer então, qual é a verdade sobre o discipulado, né? À luz da Bíblia, para Jesus, o que é isso, né? Para que a gente tivesse então essa clareza nessa noite e pudéssemos desfrutar de uma vida em discipulado. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que é o discipulado? O discipulado nada mais é que o ato ou a ação da gente aprender, diga comigo, aprender e ensinar. Muito bem. O que, Rayane? A seguir e obedecer Jesus Cristo. Glória a Deus. Discipulado. Então, essa palavra vem da palavra discípulos. Nós somos cristãos. E o que significa isso? Cristãos. Somos pequenos cristos. Glória a Deus. E para a gente aprender, então, a como ser, ou como andar, ou como nos comportar como Jesus Cristo, nós, então, precisamos andar ou viver em discipulado. Amém? Só isso. Tranquilo, gente. Não tem nenhum segredo nisso. Então, o discipulado é uma forma da gente se fortalecer como corpo de Cristo nessa terra, da gente andar um juntinho do outro, o filho mais velho ajudando o filho mais novo, amém? Os que estão chegando na igreja, aquele que já tem mais experiência, mais maturidade, ajudar aquele que está chegando a se fortalecer. Então é um pouquinho sobre isso que o Senhor trouxe ao meu coração da gente compartilhar aqui nessa noite. E aí, todo cristão, se você que está aqui nessa noite, você que está assistindo a live, crê em Jesus, você é um cristão, amém? E todos nós fomos chamados, então, para fazer discípulos, amém? Todos nós. Essa não é um mandamento só para o pastor, só para os líderes, não. Nós vamos ver ali em Mateus 28, nos versos 19 e 20, que todo crente é chamado para ser discípulo e fazer outros discípulos de Cristo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. 20.
ensinem, ó o discipulado, esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Jesus está falando para IEP Trancoso, amém? E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus, queridos. E aí me respondam, aprender a ser como Jesus, aprender com alguém, ensinar alguém, vai ser sempre confortável? Não. Por quê? O verdadeiro evangelho, o evangelho que eu conheço, genuíno, a Bíblia que eu leio, nunca nos chamou para o conforto, mas sim, sempre nos chamou e vai nos chamar para o crescimento e a maturidade em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus não nos chamou, quando Jesus fala assim, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que tem de confortável nisso, gente? Eu não sei para vocês, mas para mim isso não tem nada de conforto, né? Negar a mim, negar o meu conforto, negar a minha vontade. Não é sempre, Raeli, mas você é pastora, eu sou gente. Você acha que é todo culto, então eu estou, uhul. Na maioria das vezes, gente, é uma alegria, tá? Para nós. Mas, humanamente falando, não. Um dia de chuva, né? Quem que não quer ficar em casa no conforto? Mas nós não andamos por aquilo que nós sentimos. Nós andamos por um propósito. Amém, queridos? Glória a Deus. E deixa eu te falar uma coisa. A sua colheita, os resultados da sua vida hoje, não são resultados por aquilo que você sentiu ali atrás, mas sim pelas atitudes que você tomou. Vou repetir. Os resultados da sua vida hoje. Você não está colhendo coisas daquilo que você sentiu, mas sim das atitudes, das escolhas que você fez. Então, a partir de hoje, se você não sabia disso, traga consciência a isso. Mas eu não estou a fim de ler a Bíblia, eu não estou a fim de orar, eu não estou a fim de... Não tem a ver com o meu sentimento. Tem a ver com o que eu quero colher ali na frente. E se para eu colher algo bom ali na frente, eu preciso de tomar essa atitude, de dar esse passo de fé, faça. Amém? Eu te encorajo, porque é maravilhoso. Lá na frente você vai, ter a recompensa das suas escolhas, das suas decisões, dos seus passos de fé no Senhor. Glória a Deus. E aí... existem alguns aspectos, o que o discipulado inclui, né? O que é isso? O que isso tem, né? O que vai nesse pacote aí do discipulado? Eu anotei aqui alguns aspectos sobre o discipulado, que são, diga comigo, colocar Jesus em primeiro lugar, seguir os ensinamentos de Jesus, frutificar, ou seja, né, ser obediente e permanecer em Cristo. Se eu quero dar frutos, eu preciso me enraizar. Outra coisa que está dentro do discipulado, diga comigo, amar os outros discípulos de Jesus. Fácil, né? Tem uma crente sincera ali, ó. E fazer discípulos. Diga comigo, fazer discípulos. Muito bem. E aí, eu trouxe uma leitura, né, que a gente vai fazer na Bíblia, que está em Atos, capítulo 9, dos versos 1 ao 19. Essa história, ela vai nos dar um exemplo de um bom discipulado. Vocês vão entender, e nós vamos aprender aqui 5 lições dentro dessa história que fala sobre... nada mais, nada menos, Paulo. Você já ouviu falar sobre Paulo? Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. E Paulo, não sei se você sabe, né? Nós vamos ver um pouquinho dessa história de conversão de Paulo, que ele era Saulo. Ele era um perseguidor de cristãos. Vamos acompanhar comigo a leitura aí. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de, diga comigo, matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu
pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, os cristãos, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. E aqui a gente viu então, dos versos 1 ao 5, quem era Paulo antes da sua conversão a Cristo e uma experiência que ele teve real com Jesus. E a gente vai ver a sequência dessa história. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que eu não sei qual é a sua história até aqui, mas nós estamos falando de um homem que foi realmente, verdadeiramente transformado a partir de uma experiência real com Jesus. Amém, queridos? Deus não está preocupado com o seu passado. Ele está preocupado com a sua decisão hoje. E Ele pode mudar toda a sua história daqui para frente. Glória a Deus! Saulo, que se tornou Paulo, ele foi transformado a partir de uma experiência real com o Senhor. Então, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou aqui pregando para vocês, é um Deus que transforma realidades, que muda histórias, que cura as nossas vidas, que restaura famílias em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, continuando a leitura, a gente vai começar a ver agora, então, o Paulo convertido. Ele teve a experiência com o Senhor e, a partir desse momento, nós vamos ler aí como que foi esse processo de discipulado, e nós vamos aprender algumas lições com Paulo, amém? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Então, o verso 6, olha só, o Paulo teve uma orientação. Agora, Paulo, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. E aqui eu tenho uma primeira lição, então, para compartilhar com vocês, lições práticas sobre o discipulado. Diga comigo, essa primeira lição, para então a gente ser discipulado assim como Paulo e crescermos na jornada cristã e avançarmos, né, junto com Jesus e a família da fé, nós precisaremos, diga comigo, ouvir orientações. Muito bem. Então, a gente cresceu e a gente vive numa cultura que nos empurra para a independência. Eu gosto de falar sobre isso, porque é uma realidade, queridos. Eu não sei para você, para mim, era muito real e o Senhor tem me ensinado a cada dia a voltar, né, a viver a cultura do céu e não a cultura da terra. Amém? A cultura da terra nos empurra para um lugar de se vira sozinho. Se você mostrar que você precisa de ajuda, você é fraco, você não presta, você precisa ser forte, você precisa ser independente, cresça, estude, tenha um trabalho digno, não dependa de homens. Alguém já ouviu alguma coisa aqui? Eu estou sozinha aqui. Amém, né? Estou sozinha não, então. Queridos, essa cultura, então, nos empurra para um lugar totalmente contrário a uma vida em discipulado. Porque se então eu estou sendo empurrada para um lugar de se vira sozinho, você dá conta sozinho, né? E a gente volta para a Bíblia e fala, ouça orientações para que você então seja bem aconselhado e tenha sucesso na sua vida. Não é contraditório? Esse é o evangelho genuíno. Ele vai sempre lutar contra uma cultura. E aí Romanos vai nos dizer, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós estamos aprendendo aqui com Paulo. Paulo foi orientado, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Meu Deus, Paulo era muito experiente no que ele fazia, perseguir cristãos, matar, ele era o cara. Agora ele ia começar a ter uma nova vida em Cristo. Ele não sabia o que fazer, sim ou não? Era algo novo. Quantos de nós não entramos na igreja, aceitamos a Jesus
estamos com tantas coisas que nos ensinaram, talvez em outra doutrina. Talvez na sua casa ouviu tantas coisas. Agora nós precisamos parar para ouvir orientações. Amém, queridos? Glória a Deus. Andar em discipulado. O Senhor está nos convidando nessa noite a dar esse passo. A abrir o coração para que a gente venha romper, crescer e amadurecer na nossa jornada da fé. Glória a Deus. Uma segunda lição. Pode passar, por favor. O verso 7, continuando a história, fica ligado que eu vou, a gente vai contando a história aqui, tá? Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Verso 8, Saulo então levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Gente, isso é muito forte. Uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, talvez ela fique ali meio atordoada por alguns dias. A sua caminhada, no início da fé. E aí, uma segunda lição que eu aprendo dentro desse contexto. Nós precisamos depender da ajuda de alguém que está maduro na fé. Alguém que está à frente de mim. Talvez você que está aqui pode ter pensado assim, mas meu líder é muito ocupado, coitado, não vou dar esse trabalho para ele, não. Eu estou cheio de dúvidas, estou confuso, estou como Paulo, cego, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui na minha vida, entendeu? Está uma bagunça, mas eu não posso demonstrar fraqueza. Coitado, tem tantos afazeres, tem família, às vezes você pode pensar, ele não tem tempo, para me ouvir. Isso aqui é uma bobeira, para atrapalhar a vida da pessoa. Alguém já pensou assim, não precisa se manifestar? Ou às vezes você pensa, eu tenho vergonha, não vou abrir meu coração. O que vão pensar de mim? Essa feiura minha. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós temos feiuras, sabia? Você não está sozinho não, gente. Todos nós temos áreas a serem trabalhadas pelo Senhor. Qual é o segredo? Não é ser perfeito, não, é ter humildade, amém? Para reconhecer que precisa sim de ajuda. Então, todas essas mentiras que eu estou falando aqui, o inimigo vai tentar colocar na sua mente para te paralisar no propósito maior que o Senhor tem para a sua vida. Porque eu tenho certeza, se a partir de hoje você sair daqui, tomando essa decisão de andar em discipulado, de abrir o seu coração, de pedir conselhos, de ouvir orientações, você vai romper e vai viver toda a vida plena que Deus tem para você nessa terra. Amém? Mas você acha que Satanás quer isso para a sua vida? Não. Ele vai fazer de tudo para colocar muitas confusões. E pior, sabe o que acontece? Que aí quando eu fico com vergonha, então, de pedir um conselho para meu líder, ou para os meus pastores, ou para alguém que os meus pastores delegou, é engraçado, que aí eu vou para alguém que está fora da igreja, para pedir conselho. Eu estou aqui tentando me fortalecer na caminhada, tentando permanecer. Aí eu vou para alguém que está lá fora, Com a vida, Aí, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa está lá em crise no casamento, está aquela confusão. Aí ela vai e procura uma amiga que separou há 2 meses. Uau, eu vou lá pedir conselho para ela. Será o que você vai ouvir, minha querida? Permaneça no seu casamento. É bênção de Deus para você. Não! Separa, menina, logo. O que você está fazendo aí? Vocês estão entendendo, gente? Glória a Deus, a misericórdia, amém? Ou não amém? Ou às vezes você até procura alguém que está na igreja, mas aí vamos supor que você está, há 1 mês na igreja, e a outra pessoa está 1 semana. Aí você vai lá, não, mas está na igreja, Vai saber. Gente, não. Nós precisamos, assim como Paulo, nós vamos caminhar um pouquinho mais para frente e ver, ele foi orientado por alguém que estava maduro na fé, alguém que já estava consolidado. Olha, presta atenção comigo.
eu estou aqui num nível, eu preciso me aconselhar com alguém que está acima de mim, à minha frente. Amém? Para que eu seja esticada, para que eu cresça. Se eu for aconselhada com alguém que está num nível abaixo, eu não estou falando de quem é melhor ou pior, vocês estão me entendendo, amém? Alguém que está num nível abaixo de mim, para onde que eu vou? Para o buraco, para o abismo, eu vou cair junto com o outro. De mão dada ainda. Misericórdia, gente. Então, diga não para essas mentiras de Satanás hoje. Amém? Busque seu líder. Busque sim. Manda mensagem. Perturba. Acha que está perturbando, mas não perturba não, gente. É a nossa missão. Eu brinco, gente, às vezes eu demoro uma semana para responder, mas a gente responde. Amém? Uma hora vai. Glória a Deus. Mas não fique, estou incomodando, não está. Você está buscando crescimento, os céus estão se alegrando com você e você vai crescer. Glória a Deus. Muito bem. Então reconheça que você precisa sim, assim como Paulo precisou de alguém para segurar na mão dele, porque ele estava cego, estava perdido, estava confuso. Nós precisamos sim de alguém em algum momento na nossa vida para segurar nossa mão e nos ajudar nesse processo de crescimento na fé. Dito isso, abro parênteses. Talvez você já está na igreja há 15 anos, 20 anos, e ainda está como essa bebê espiritual, só dependendo de pessoas para segurar a sua mão, e não tem ninguém que você está segurando a mão. Isso não é a vontade de Deus para você também, meus queridos. Eu preciso ser clara nessa noite. Porque se eu disse aqui no início que todos nós, como cristãos, fomos chamados para discipular, nós vamos ser discipulados e nós vamos discipular. Mas eu não tenho condições. Nenhum de nós temos, nunca teremos. Só na eternidade. Amém? Mas, com as mesmas consolações que você está sendo consolado hoje, console outros, assim diz a Bíblia. Glória a Deus. O pouquinho que você já aprendeu, que alguém já te ajudou, você já tem alguém para derramar, com certeza. Tem alguém que está precisando também da sua mão. Amém? Para a gente não ficar nesse lugar só de querer ser cuidado, de ser, né? E aí a gente também não cresce. Porque é cuidando de outras pessoas que a gente vai crescendo também. Glória a Deus. Assim é a família da fé. Os filhos mais velhos cuidando dos mais novos. Daqui a pouco vem outro que é mais novo que você, que está sendo cuidado por um mais velho. Quem tem mais de 3 irmãos aí? Mais de 3 irmãos. Muito bem. É assim, não é? O mais velho vai ajudando a cuidar do mais novo. Diz que é assim. Minha avó falava que era assim. Com 6 filhos. Verso 9. Continuando a história de Paulo, então. Lá, não é lá ele, hein, gente? Lá. Engraçado. Lá, ele permaneceu cego por 3 dias. E não comeu, nem bebeu coisa alguma. Ainda dentro desse contexto, então, de Paulo meio perdido, não entendendo a experiência que ele estava tendo com Jesus, novos convertidos também acontece isso, né? Você acabou de ter experiência e não está entendendo. E a lição 3 que eu trouxe para a gente aprender dentro disso é: permaneça aos pés de Jesus, mesmo sem entender. Amém? Permaneça. As coisas vão clarear. Se você seguir os passos do discipulado, você vai se consolidar, você vai entender lá na frente. Glória a Deus. Ainda se você não entender, creia, Ele é Deus. Glória a Deus. Então, Paulo teve uma experiência incrível com o Senhor. Ele ficou sem entender nos primeiros dias, ficou cego. Ele ficou cego mesmo, tá, gente? Fisicamente. Eu estou falando de uma cegueira que muitas vezes nós passamos espiritual. Rayane, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. É uma cegueira, vocês estão entendendo? Mas o Senhor deseja se revelar para você. Então a lição é: permaneça, continue lendo, continue vindo à igreja. Ainda que você venha, não estou entendendo nada que vocês estão falando aí. Continue, porque aqui existe uma unção liberada. Amém? Para que você possa romper na sua vida espiritual, emocional, relacional. Glória a Deus. Aleluia. Então,
Paulo, mesmo cego ali aqueles 3 dias, né? Mesmo sem entender, ele escolheu permanecer, ouvindo a voz de Deus. E aí nós vamos ver o resultado na vida de Paulo, né? Ele se enraizou em Deus e cresceu e gerou muitos frutos. Glória a Deus. Assim pode ser na sua vida também. Se você escolher hoje permanecer, se enraizar na presença do Senhor, você vai gerar frutos e frutos que permaneçam. Glória a Deus para as próximas gerações. Verso 10. Havia em Damasco, aí nós vamos entrar bem no discipulado. Um discípulo chamado Ananias. Você já ouviu falar em Ananias? Amém, né? Alguns. Eu acredito que a maioria de nós não lembramos de Ananias, mas lembramos de Paulo. Sim ou não? Olha a importância do discipulado. Nós vamos ver que Ananias discipulou Paulo. Às vezes a pessoa que você vai discipular, talvez você vai discipular uma pessoa que vai alcançar 10.000 pessoas para Jesus. Olha isso, isso vai passar pela sua coroa na eternidade. Glória a Deus. É muito forte isso, gente. Então, uma quarta lição que eu aprendo aqui, né? Deixa eu terminar de ler o verso. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, ele respondeu. Essa quarta lição que a gente já falou aqui. Você foi chamado para discipular. Glória a Deus. Você foi chamado para discipular outras pessoas. Então, Ananias, ele era um discípulo de Jesus. Olha que interessante isso aqui. Ele era um discípulo, não só um discípulo disponível. Assim que o Senhor o chamou, ele ouviu a voz do Senhor e respondeu: sim, Senhor, eu estou aqui. Eu estou disponível para te servir. Amém, igreja? Nós precisamos crescer, né? Sermos discipulados e também discipular outras pessoas para Jesus. Cuidar de pessoas, ajudar outros. Meu Deus, tem pessoas que estão há tantos anos na igreja, gente. Você olha para a vida, não sai do lugar. O que está acontecendo? Jesus, que dá uma canseira. Nós precisamos amadurecer, igreja. Jesus está voltando, é tempo da gente despertar. Só quer colinho, só quer ser cuidado. Tantas pessoas morrendo, precisando do seu braço. Corra para alcançar a cura em Deus. Acelera o seu processo no Senhor. Busque. Abra o seu coração. Ande em discipulado. O Senhor deseja usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Amém? Preste atenção. Não é só sobre você. Eu não estou falando, não é só sobre você, é sobre uma geração. Nós estamos aí com crianças, adolescentes, jovens. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar. Tem uma geração que Satanás quer roubar para o inferno. Nós precisamos nos preparar. Glória a Deus. Amém? Ele te chama para cuidar dos novos. Ele te chama. Aleluia. Agora é interessante, né? Que Deus chamou quem? Ananias. Quem era Ananias? Já era um discípulo. Amém? Ele já era um discípulo de Jesus, convicto na sua fé, maduro. Esses são o que o Senhor está contando. Amém? Jesus não vai chamar, queridos, os imaturos, os despreparados, para formar o quê? Sabe o que são discípulos? Quando eu discipulo alguém, eu estou formando novos corações como o meu. Quem que eu preciso reproduzir? Corações de Cristo. Glória a Deus. Agora, se eu sou imatura, se eu sou cheia de feridas, cheia dos mimimis, o que eu vou reproduzir, gente? Mimizentos de Jesus. Jesus não quer isso para a sua igreja. Jesus vai vir buscar uma igreja madura. Aleluia! Por isso que aqui na IEB Trancoso nós temos sim o despertar. Já fica ligado, a turma de 2025 é para curar as nossas raízes, curar as nossas dores. Nós temos sim dores, frustrações.
decepções com pessoas. Muitos de nós fomos abusados na infância, agredidos, abandonados. Nós temos dores, queridos. E o Senhor deseja nos curar para que a gente não venha reproduzir feridas em outras pessoas. Para que a gente venha reproduzir pessoas, discípulos saudáveis de Cristo. Glória a Deus. Esse é o desejo do Senhor, o anseio do Senhor para a sua igreja. E aí vai um alerta para a igreja do Senhor. Enquanto eu escrevi, o Espírito Santo ministrou o meu coração. Tem pessoas, muitas pessoas, querendo cuidar de pessoas, querendo ser o líder, né? Querendo discipular, sem ser cuidado. Sem se submeter a um discipulado. Ananias discipulou Paulo. Ananias já tinha sido discipulado. Ele já estava em maturidade. Presta atenção. E aí vai um conselho. Eu gosto de dar conselhos, porque aí vocês são livres, tá? Fique à vontade. O conselho é, cuidado com quem você está se aconselhando. Olhe para a vida, né? Preste atenção. Os dons do Senhor, ele se revela independente da pessoa. A pessoa pode falar em línguas, pode fazer e acontecer, isso é sobre o Senhor. O Senhor faz e acontece a hora que Ele quiser, onde Ele quiser. Agora, o caráter alinhado tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Amém? A nossa integridade tem a ver com as nossas escolhas. Agora, imagina eu indo pedir conselhos na minha vida financeira, por exemplo. Estou com problema financeiro, estou precisando de ajuda. E eu vou pedir um conselho para a pessoa que deve Deus e o mundo em Trancoso. Faz sentido, queridos? Faz. Então, vamos parar com essa imaturidade. Ah, mas falou em línguas lá é de Deus. Não caia nessa balela. Não estou aqui minimizando os dons de Deus, são maravilhosos. Amém? São para abençoar a igreja. Mas os dons de Deus têm a ver com o Senhor. Mateus vai nos dizer, Mateus 7, 23, se eu não me engano. Muitos vão chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu curei em teu nome. Eu falei lá um monte de coisa. E Jesus falou, não te conheço. São pessoas que estão na igreja, queridos. Glória a Deus. Estava no script, não. Deixa Deus falar. Aleluia. Então, preste atenção. Só flui a autoridade do céu sobre as nossas vidas. Preste atenção. Só vai fluir a autoridade do céu para eu cuidar de alguém se eu estiver sendo cuidado. Não adianta. Você pode tentar, você pode forçar, você pode, na sua força, não é do Senhor. E aí, lá na frente, a gente vai ver o resultado. Amém ou misericórdia? E eu sempre falo, queridos, não é porque a gente está pastoreando hoje que a gente não é pastoreado. Não existe isso. Não existe. Eu não teria autoridade do céu para estar aqui ministrando se eu não for ministrada. A gente está sempre recorrendo aos nossos pastores. Nós somos pastoreados espiritualmente. Eu peço conselhos na minha vida emocional para quem entende das emoções, tá? Psicólogo. Hoje, se precisar, gente, temos a medicina aí. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer. Pedimos conselhos ministeriais, são conselhos específicos. Eu não vou lá pedir um conselho na área emocional, lá para o médico, sei lá, vocês estão entendendo? É cada um na sua área. E nós temos pessoas profissionais para isso. Amém, queridos? Provérbios vai nos dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Vamos ser sábios. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, continuando a leitura para a gente finalizar aqui, já na 5ª lição. O Senhor disse então, o Senhor falando com Ananias, vá à rua direita, à casa de Judas, ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. 13.
Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Pode continuar. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. 18. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então, ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. A quinta lição, pode deixar no verso 13, por favor. Preste atenção. O Senhor te escolheu apesar do seu passado. Glória a Deus. O Senhor nos escolheu independente da nossa história. Ananias, gente, vamos nos colocar no lugar de Ananias também, né? Meu Deus, o homem estava lá matando os cristãos. Ananias crente. Deus fala, vai lá falar de Jesus para ele. Ele falou, Senhor, o senhor lembra o que ele fez assim ontem? Ele estava com ordem para matar o povo aqui. Ananias ficou assustado. Mas é muito lindo porque os céus veem aquilo que a gente não vê. Glória a Deus. O Senhor conhecendo o coração, né, de Saulo. E Ananias foi obediente, hein, gente? É uma lição para nós também. Eu não anotei essa lição, não. Mas, se o Senhor falar, vá, ainda que você veja, meu Deus, Senhor, você tem noção de quem é Saulo? Vá, fale do meu nome, Jesus está dizendo. Anuncie as boas novas. Eu estou vendo quem ele vai se tornar. O Senhor está olhando para mim, para você. Eu já estou vendo lá na frente. Eu tenho planos e propósitos perfeitos para a sua vida. Glória a Deus. O Senhor te escolheu, independente do seu passado, queridos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Isso é uma boa notícia para nós, né? A esperança, apesar de nós, tem a ver com Ele em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor deseja te usar. Aí a minha dica é, encontre um Ananias na sua vida. Amém? Você que é aqui da igreja, a gente tem as nossas tribos, as nossas células, né? São os nossos grupos pequenos. É uma forma da gente pastorear as pessoas mais próximo. Nós mensalmente sentamos com os nossos líderes para alinhar o nosso coração. Aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, a gente derrama sobre a liderança, para a liderança derramar sobre a igreja. Assim que nós funcionamos, porque nós não vamos dar conta, né? Nós estamos aí prestes a inaugurar um templo para 1000 pessoas. Glória a Deus! E é assim que nós vamos crescer de forma saudável. Então, faça parte de uma tribo. Encontre uma tribo. Nós estamos com a galera aí de Curuípe, né? Estão aqui, ó, quase 1 hora de distância. Estão nos cultos aqui, estão buscando, estão com sede. Estão lá nas terças, né? A tribo liderada pelo irmão Ronaldo, Joelma. Toda terça lá, 30 pessoas, né? A gente vê as fotos lotadas. Glória a Deus, buscando Ananias, buscando conselhos, buscando a presença do Senhor. Amém, igreja? Então, se permita ser cuidado. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Se permita a ouvir conselhos. Abra o seu coração. Talvez você entrou aqui, você foi machucada com outras lideranças. Talvez você abriu seu coração para alguém que você confiava e daqui a pouco a sua vida estava espalhada lá na rua. Deixa eu te falar, pessoas, eu sei, pessoas ferem, mas pessoas também curam. Amém? O Senhor levanta pessoas na sua vida para curar suas dores, para que você viva a vida plena que Ele tem para você nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 15:14 diz assim para a gente finalizar. Portanto, não façam caso deles, preste atenção. O que Jesus nos diz? São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Não procure pessoas que já estão na lama.
já estão cegas, completamente confusas e perdidas para se aconselhar, para ser discipulado. Amém? Procure aqueles que já estão à frente na jornada. Amém, queridos? E 1 Timóteo capítulo 1, nós vamos ver então esse mesmo Paulo. Olha que coisa linda. 1 Timóteo capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo começa essa carta a um filho espiritual. O mesmo Paulo que foi então discipulado, consolidado por Ananias. Lá na frente da sua vida ele já diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, num outro nível, já numa outra jornada. Por que ele alcançou essa maturidade, queridos? Porque ele escolheu andar em discipulado. Glória a Deus. Talvez se Paulo tivesse feito outras escolhas, né? Não, eu já tive uma experiência maravilhosa com o Senhor, agora sou eu e Deus. Talvez ele teria caído e não teria escrito todo o restante da Bíblia. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo. E aí a gente vê Timóteo agora, o meu verdadeiro filho na fé, que Deus o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhe deem graça, misericórdia e paz. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Nós vemos Paulo agora discipulando Timóteo, né? Seu filho na fé. Isso é maravilhoso. Aleluia. Que nós possamos, como igreja do Senhor, ter esse coração aberto e quebrantado, né, para sermos cuidados. Eu me lembro de uma ilustração. A Bíblia fala muito sobre pastor e ovelha, e nos últimos cultos o Senhor estava falando muito comigo sobre isso. E eu fiquei imaginando que a Bíblia diz que Jesus, como bom pastor, ele pega a ovelha ferida e coloca assim, né, nos ombros, e cuida, enfaixa as suas feridas, carrega no colo. É todo um cuidado, queridos. E eu fiquei imaginando aquela ovelha, então, obediente, rendida ao cuidado do bom pastor, deitadinha, quietinha, sendo cuidada, para ali na frente, ela curada, poder saltar novamente e andar livremente no meio do rebanho. Amém, igreja? É isso que o Senhor está falando conosco. Mas e se eu for então uma ovelha? Porque a Bíblia diz que nós somos as ovelhas de Cristo. E se eu fosse essa ovelha que estou precisando de cuidados, estou precisando de parar um pouquinho, de ouvir um conselho, né, de ter uma direção, de ouvir a voz de Deus, de ouvir o pastor, o líder. Se eu for uma ovelha rebelde, se eu for uma ovelha espivitada, se eu for uma ovelha que acha que eu consigo sozinha, que eu não preciso de ajuda, você acha que essa ovelha vai ficar quietinha aqui no colinho de Jesus? Não. É a vontade de Jesus? Também não. Jesus quer cuidar. Nós, como igreja, queremos cuidar, mas tem muita ovelhinha, tem muita gente correndo do cuidado. Lembra que eu falei lá no início? Discipulada, eu estou fora. Salinha da poda, eu estou fora. Queridos, mentira de Satanás, para que você não cresça, para que você não seja cuidado, para que você não tenha um conselho do céu que pode virar a chave na sua mente, mudar a sua história, a história da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece.
o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. A igreja com os olhos fechados. Antes da gente finalizar, eu não posso deixar de perguntar se há alguém aqui que nunca confessou Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador e deseja fazer essa confissão ainda essa noite. Levante sua mão, nós vamos orar por você. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar, renovar a sua aliança com o Pai. Ele está na casa, amém? Ele deseja renovar essa aliança com você, está guardando o seu passo de fé. Levante sua mão, alguém aqui nessa noite. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Se essa palavra falou ao seu coração, talvez você reconhece a sua dificuldade de andar em discipulado, dificuldade de abrir o seu coração, a sua resistência, muitas vezes, de ter uma autoridade na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei qual é a sua história, mas a sua resistência e a sua dificuldade com um pastor, com uma pastora, com o líder da sua tribo, com o líder de ministério hoje, reflete o seu relacionamento com o seu pai ou a sua mãe aqui na terra, ou a sua autoridade. Não sei se você foi criado por seus pais. Se seu pai foi um pai ausente, um pai omisso, se ele te abandonou, você provavelmente não vai ter facilidade em se relacionar com uma figura de autoridade masculina na sua vida. Se você foi abusada por um homem,
Provavelmente você vai ter dificuldade no seu casamento com o seu marido. Provavelmente você vai ter dificuldade com um pastor na sua vida. Se você não teve um bom relacionamento com a sua mãe, possivelmente você vai refletir isso na vida de uma líder mulher. Isso é muito sério para o mundo espiritual, queridos. O Senhor está aqui desejando restaurar. Talvez você não tenha mais como restaurar com o seu pai, sua mãe, mas há um pai espiritual aqui, ele deseja restaurar isso no reino espiritual, te curar. E talvez você deseje essa oração. Nós estamos aqui à disposição para orar por você, amém? Dê um passo de fé, eu sei que não é fácil. O que vão pensar, o que vão falar? Não se importe, não olhe para o lado. Olhe para o alto, olhe para o céu. O Senhor está aqui e Ele deseja curar as suas dores, amém? Para que você possa romper. Talvez se você se viu nessa ovelhinha, com dificuldades de se render a um cuidado, a um pastoreio, dê um passo de fé. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigada pela Tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, obrigada pela Tua presença neste lugar, Jesus. A semente que foi lançada, Senhor, do Teu coração para o coração da Tua igreja nessa noite, eu oro para que essa semente venha germinar, venha frutificar em cada coração, venha brotar, venha gerar vida, Senhor, nas famílias aqui representadas. Pessoas que estão assistindo, Senhor, no YouTube, aquelas que ainda vão assistir, sejam tocadas pela Tua presença, restauradas, Pai, na sua paternidade, para que elas possam, Senhor, desfrutar da paternidade do Senhor nessa terra, para que elas possam, Senhor, desfrutar da vida abundante, da vida plena que o Senhor tem disponível para os Teus filhos nessa terra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus te abençoe, uma boa semana. Quinta-feira nós estamos aqui às 19h30, em nome de Jesus. Amém.